Olá, começamos mais um Big Papo e ontem foi dia de Sincerão lá na casa mais vigiada do Brasil e o Sincerão ontem deu o que falar porque a Aline simplesmente decidiu que ela ia bater boca com todo mundo pelos mais diversos motivos, né? Na minha visão, eu acho que o pessoal lá dentro da casa ontem não tinha, assim, motivos suficientes para terem chamado tanto a Aline. Eles acabaram dando o protagonismo para a Aline, porque a Aline foi chamada por diversas pessoas. Ela foi parar entre os assuntos mais comentados do Brasil. Só se fala em Aline, quando se fala no Sincerão dessa semana, só deu a Aline. E por isso a gente acha que ela protagonizou a dinâmica de ontem, não de uma forma boa, né? Porque ela tava tão exaltada, ela já tá exaltada há dias. E ela já tá perdendo até os argumentos dela, porque ela não consegue escutar o que as outras pessoas estão falando. E isso os próprios aliados dela já alertaram ela. Ontem o Tadeu teve que interromper a Aline em diversos momentos, porque ela simplesmente não deixava as pessoas falarem. Ela não deixou a Graciane falar, ela não deixou o João Gabriel falar. O Tadeu teve que intervir e pedir pra ela ficar quieta, para as pessoas poderem se explicar. Depois que acabou a dinâmica no quarto, o próprio Guilherme e o Vinícius também falaram pra ela que ela não tava deixando ninguém falar, e ela continuou dizendo: não, eu escuto todo mundo, mas eu só escuto incoerências. Tá, mas a gente sabe que ela não tá escutando, que ela só tá falando em cima do que a outra tá falando, e acaba que ninguém consegue se entender na verdade, né? E olha, ontem ela foi chamada por diversas pessoas. Não vai dar tempo aqui da gente falar tudo, porque realmente foi muita gente que foi em cima dela. Mas eu preciso falar sobre a Eva. O Sincerão de ontem teve como convidados a Sara, o MC Bin e a Ana Mara, né? Que eles tinham que avaliar a resposta dos participantes, que eles tinham que escolher entre quem merece pagar pelo que fez e quem não merece mais estar na casa. A Eva falou que a Aline merece pagar pelo que fez, porque ela chamou atenção para o fato da Aline não conseguir escutar o que as outras pessoas falam e se intrometer no jogo das outras pessoas, quando às vezes nem é da alçada dela, né? E a Eva já tava muito irritada com isso desde o dia que a Aline foi bater boca lá com a Renata. E acabou que a Renata também chamou ela, todo o grupo, né? A Renata, o João, o Gabriel chamou ela também. Todos eles são um grupo, e até o João Gabriel, né? Que chamou a Aline também, ele falou que ele concordava com a opinião do grupo de que a Aline só fala e não deixa ninguém escutar, e acaba sendo uma pessoa bastante desagradável ali para conviver. A Aline não aceitou, chamou a Eva de hipócrita, falou que se ela não quisesse ser questionada, era para ela ir para tirar férias, né? Porque não faz sentido você estar num jogo de posicionamento se você não gosta de ser questionada, né? A Aline tava assim, ó, língua de tesoura ontem. Ela bateu boca com a Renata trouxe à tona também a mesma situação. E elas bateram boca, só que ficou uma falando por cima da outra. A Renata não teve nem como argumentar, porque ela falou tanto em cima. E até a única parte da explicação da Renata que eu ouvi foi: se você continuar falando, ninguém vai se entender aqui. Que foi o que aconteceu ontem, né? Também teve o embate entre a Aline e a Graciane, que a Graciane já tinha dito que ela ia chamar a Aline no Sincerão, que ela ia resgatar coisas do passado, que foi a reação da Aline quando o Diogo gritou com a Graciane, né? Sendo que o João Gabriel já tinha gritado com a Aline em uma outra dinâmica, e a Aline falou que ia dar uma segunda chance, né? E a Graciane ficou pontuando muito isso. Acho assim, gente, já é passado. Ela poderia ter pontuado uma coisa que tá acontecendo agora. Ela acabou indo no comportamento de manada também. Eu acho que a Graciane sabonetou, ela poderia ter chamado a Vitória, por exemplo, né? Mas não, ela decidiu ir atacar ali. A Aline também já sempre chamou a Graciane no Sincerão, vale destacar. O João Gabriel, no discurso dele, que ele levou um pipocou, ele disse
que a Aline não teve a mesma reação quando ela descobriu que a Graciane tava falando mal dela e que se fosse ele ou o irmão dele, ela teria ido pra cima com tudo, e não foi o que aconteceu. E a Graciane não, a Aline explicou que ela não respondeu a Graciane naquele momento porque não tinha dado mais tempo, que o Tadeu tinha, né, interrompido a fala dela, mas que depois elas se resolveram. Mas parece que não foi nada resolvido, elas bateram boca, foi assim, briga de marombeiras, né, duas mulheres grandes, duas mulheres de personalidade bem forte, mas assim, ficaram falando mais do mesmo. A Aline chegou até a falar que a Graciane nem tinha que se meter nessa relação aí com o Diogo, porque ela deveria saber qual era a importância de uma segunda chance. Olha só, deu até uma alfinetada na vida pessoal de Graciane. A Graciane, né, nem comentou sobre isso, que é melhor deixar quieto, né, gatinha? E o João Gabriel, que falou sobre o comportamento de manada, que ele concordava com o pensamento da Renata, da Eva, do Mike. Ele pipocou, né, com a avaliação aí dos convidados. E ele ficou muito chateado. Ele falou, quando eu falo que eu penso é pipoca, quando eu não falo é pipoca também. E ele levou uma bronca do Tadeu, o Tadeu disse que ele não devia questionar a coisa dos jurados, porque o pipocrômetro era absoluto e ele tinha que respeitar e ninguém lá dentro tinha que questionar as decisões, né? E a Aline respondeu ele dizendo que eu achei até a resposta da Aline muito morna, né? Acho que ela tava tomando fôlego aí pra continuar a gritaria dela. Ela até falou, ela respondeu dizendo que não tinha dado tempo e ficou por isso mesmo. Vale falar ainda, continuando aí o assunto Graciane, que a Graciane puxou coisas do passado da Aline e depois ela chamou a Vitória, né? Ela já tinha, ao longo do jogo, ela já tinha dito que a Vitória nunca foi amiga dela e ela passou o dia todinho com a Tamires falando da Vitória dentro do quarto, chamou a Vitória pro Dinâmica, merece pagar pelo que fez. E ela foi dizer, né, que a Vitória abandonou, ai meu Deus, a Vitória abandonou a Tamires nunca falou pra você que ela não queria mais jogar com você. Mano, pelo amor de Deus, para de passar pano, porque a gente sabe que a Tamires errou feio com uma aliada. A Vitória sempre ficou achando que elas eram best friends forever, falava que amava e tudo, e a menina chamando ela de idiota, chamando ela de forçada, chamando ela de sonsa pelas costas. É muito feio. E aí uma edição que foi feita construída em cima de laços, tanto que a galera entrou em dupla, então isso acabou que pesou muito em cima da Tamires, e a Tamires também não soube reverter a situação, e a Graciane não tinha nada que tá se metendo nesse assunto, até porque a Vitória conversou com a Tamires antes do Sincerão, elas nem se abraçaram, porque, tipo assim, a Vitória defende o ponto de vista dela, a Tamires, como sempre, defende o ponto de vista dela, com a amnésia dela, de que ela não fez nada contra a Vitória nunca, que ela é a santa, né? A Vitória que tá me excluindo e eu nunca excluí a Vitória. E todo mundo assiste o programa, tem pay-per-view, tem as redes sociais que o pessoal fica até de madrugada resgatando pontos lá. Todo mundo viu que a Vitória foi sim abandonada, inclusive pela própria Graciane, então não tem por que a Graciane tá se metendo nessa conversa aí, que só pertence à Vitória e a Tamires, né? E a Tamires tá aí correndo o risco de ser eliminada hoje por conta disso. As pesquisas apontam que ela, mesmo depois do Sincerão de ontem, com a Aline infernizando todo mundo dentro da casa, a porcentagem de votos até o momento, né, até essa edição aqui do boletim do nosso Big Papo, ainda aponta a Tamires na frente para ser eliminada hoje. Então é uma coisa que pesou muito. E outra coisa, uma coisa que eu achei muito estranha, o craque do jogo foi eleito o Vinícius. Eu não acho que o Vinícius tenha sido o craque do jogo, mas eu gostei bastante da explicação que ele deu. Ele falou que a merece pagar pelo que fez foi a Tamires. Ele expôs que a Tamires sim abandonou a Vitória, sim falou palavras pesadas sobre a Vitória e agora tá chateada aí porque a Vitória botou nela. Mas assim, era também um assunto que não pertencia a Vinícius, mas ele soube explicar bem detalhadamente o ponto de vista dele.
E ele escolheu falar do Mike, como não merece estar aqui. O Mike, como sempre, não rende, né, gente? Não sabe, nem a resposta dele não vale nem a pena. Ele falou bem assim, ficou calado, e depois ele falou que ele só falava com as pessoas com quem ele gostava, inclusive ele falava com o Vinícius, e foi uma resposta, assim, uma resposta Mike de ser, né, gente? Mas, assim, o Vinícius foi considerado o craque do jogo mais pelo discurso dele, bem explicativo sobre a relação da Tamires. A Tamires também ficou muito chateada por ser escolhida pela Vitória, elas bateram boca ali, mas aquele mesmo embate que a gente já tá acostumado, né? Olha só, tive que usar essa palavra, a gente já tá até acostumado a ouvir a mesmice de Tamires e de Vitória, mas com a Tamires saindo, vai mudar a dinâmica. Acho que a Graciane vai ficar mais sozinha. Mas bora ver. Tudo pode mudar. A Aline, ela tá pra treta. E tem o dia todinho aí de votação. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. Hoje é dia de eliminação. Amanhã a gente volta pra contar pra vocês se eu acertei aqui que a Tamires sai ou não. Se vai ser fora a Aline, se vai ser fora a Tamires. O Vinícius não tá só de enfeite nesse paredão aí, porque não tem a menor chance dele sair. A briga desse paredão é Aline e Tamires. E amanhã a gente volta para contar para vocês o resultado desse paredão. Acompanhe nossas redes sociais. Beijos e até a próxima.